todos os seres espirituais que existem, esse que eu vou falar agora é o mais difícil de entender. E o motivo é bem simples. Se tem uma coisa que Deus não gosta de dividir com ninguém, é a sua adoração. Idolatria é um dos pecados que Deus mais odeia. E não só os seres humanos, mas os seres espirituais sabem disso. Por exemplo, no livro de Apocalipse da Bíblia, a Bíblia conta que depois do apóstolo João ver as doideiras que iam acontecer no final dos tempos, ele então se ajoelha diante do anjo que mostrou isso pra ele e tenta adorar esse anjo. Quando o anjo percebeu então que o apóstolo João estava ajoelhado diante dele, ele tomou um susto e falou, Apocalipse 22, 8. E eu, João, vi essas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido isto, prostrei-me, me ajoelhei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Então ele me disse, atenta para que tu não faças isso, porque eu sou o teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore só a Deus. Esse trecho da Bíblia é bem interessante, porque até os anjos sabem que só Deus pode receber a adoração de qualquer pessoa. Porém, esse ser que eu vou falar hoje parece que não liga muito quando os seres humanos o adoram. O nome desse ser é o anjo do Senhor. E a pergunta que eu quero saber hoje é, por que esse ser espiritual aceita a adoração que só pertence a Deus? Uma das primeiras vezes que o anjo do Senhor aparece na Bíblia é na história de uma mulher chamada Agar. Basicamente, Agar foi uma escrava de Abraão que engravidou dele e depois fugiu da casa dele. Quando ela fez isso, ela ficou desesperada, achando que ia morrer porque não tinha comida, não tinha nada. E quando ela estava desesperada, esse ser espiritual apareceu para ela. Esse ser que apareceu se denominou como o anjo do Senhor. Esse anjo, apesar de ter esse nome, ele falava como se fosse Deus. Veja bem, ele não falava em nome de Deus, não. Ele fala como se fosse o próprio Criador. E não só isso. A Bíblia conta que depois desse anjo falar o que ele tinha que falar com essa mulher, Agar olha pra esse ser e fala, você é Deus que me vê. Mas peraí, você é Deus que me vê? Como assim? Quando a gente conhece esse ser espiritual pela primeira vez lendo a Bíblia, a gente fica meio confuso, tá ligado? Porque a Bíblia chama ele de anjo do Senhor, mas ele se comporta como Deus. Afinal, o anjo do Senhor é anjo ou é Deus? Vamos tentar entender direito quem ele é através de outra passagem que ele aparece. E essa passagem tá lá no livro de Josué. Se você não sabe quem é Josué, Josué foi um grande líder da Bíblia. Em certo momento da vida dele, ele se encontrou com o anjo do Senhor. Quando ele se encontra com o anjo do Senhor, uma coisa estranha acontece. Josué se ajoelha diante do anjo. Só que olha que doideira, ao invés do anjo não deixar isso acontecer, ele deixa. Josué 5:13. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou. E eis que ali havia um homem que se lhe opunha com uma espada desabanhada em sua mão. E Josué foi até ele e perguntou, você é por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse, não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu sua face à sua terra e o adorou e disse, o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué, tira o seu calçado do seu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. Toda vez na Bíblia que essa frase é dita, isso quer dizer que o Deus verdadeiro está presente, ou seja, esse capitão do exército, esse anjo do Senhor, não é só um mensageiro como Miguel e Gabriel. Ele se assume como um próprio Senhor. Isso é muito estranho. Muito estranho, mano. Por que esse cara fala como Deus? Eu não tô entendendo nada. Por que ele aceita a adoração? Quem que é esse anjo do Senhor? Vamos entender agora. Em certa passagem no Novo Testamento, Jesus vai definir para os discípulos quem ele é. E quando ele vai fazer isso, ele se define de uma forma estranha. Essa passagem está lá em João 14. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem um pai senão por mim. Se vocês me conhecem, também conhecem ao meu pai. E desde agora conheceis. E os tem de vista. Aí um cara chamado Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o pai. Isso nos é suficiente. E Jesus o respondeu, há tanto tempo que você está convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o pai. E como você diz então, nos mostra o pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Presta atenção. Nesse versículo que a gente leu agora, Jesus estava definindo e mostrando para os discípulos a forma como não só os discípulos, não só o povo de Israel, mas toda a humanidade pode conhecer a Deus e se conectar com o seu Criador. Presta atenção. Jesus, ele nunca foi um carinho específico de uma religiãozinha, não. Jesus, ele não é um dos vários caminhos que dá para chegar até Deus. A única forma de você se conectar com Deus é através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para conhecer Deus, o único. Ele é a imagem visível do Deus invisível, diz o livro de Colossenses. Então entende, o ser humano só consegue falar com Deus Pai da Trindade através
de Cristo. E isso é uma verdade não só no Novo Testamento, como no Antigo também. Ninguém nunca conseguiu falar com Deus Pai sem antes passar pelo mediador universal, que é Cristo Jesus. É por isso que eu e muita gente acredita que esse anjo do Senhor nada mais é do que uma teofania, uma expressão do próprio Deus vivo. Ou seja, o anjo do Senhor nada mais é do que Jesus Cristo agindo no Antigo Testamento. Vê que loucura, mas antes, entenda um negócio. Eu quero deixar claro que Jesus, ele não é um anjo, beleza? Não é um anjo, ele é Deus, Deus encarnado. Na Bíblia, a palavra anjo significa só mensageiro, só isso. Então existem sim na Bíblia os mensageiros do Senhor, os anjos. Anjo Gabriel, anjo Miguel. Todos esses seres espirituais existem e são anjos de Deus. Porém, além deles, também existe o anjo do Senhor, que é a própria palavra de Deus expressada nessa terra, encarnada e agindo na humanidade. O apóstolo João, ele fala isso no primeiro capítulo do seu livro. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a mensagem do Criador, entende? É por isso que toda vez que alguém fala com Deus Pai no Antigo Testamento e no Novo, ele fala também com Jesus. Porque, de novo, Cristo Jesus é o único mediador entre a humanidade e o seu Criador. 1 Timóteo 2,5 fala, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate para todos. Então entenda uma doideira que eu vou falar agora. Moisés, quando conversou com Deus na sarça ardente, tá ligado essa passagem? Quando Moisés fala com Deus ali, ou com Deus no Monte Sinai, ele não fala com Deus Pai, ele fala com Cristo. Porque Moisés não podia se conectar diretamente com Deus Pai. Moisés também precisava de um mediador. Até porque ele era pecador, como eu, como você. Então olha que doideira, Moisés também precisou de Cristo, e não só precisou, como conversou com ele na sarça ardente. Quem visitou, por exemplo, a tenda de Abraão no livro de Gênesis foi Cristo. Quem lutou com Jacó no livro de Gênesis foi Cristo Jesus. Quem conversou com Agar, quem conversou com Josué, quem guiou o povo de Deus no deserto. O livro de Judas 1:5 diz assim: mas quero, portanto, lembrar vocês, embora vocês já sabem disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito. Quem salvou o povo da terra do Egito foi Jesus. Quem guiou o povo na terra do Egito rumo à terra prometida foi Jesus. A Bíblia fala no livro de Números que quem guiava a congregação de Israel era o anjo do Senhor na fumaça que saía lá do tabernáculo. É muito incrível, é muito louco a gente entender isso. Sabe por quê? Porque Jesus, meu amigo, ele não surgiu no Novo Testamento, não. Jesus age na humanidade desde a eternidade. Ele não é um ser humaninho legal, não, um profeta, um cara gente boa, não. Ele é o próprio Deus encarnado nessa terra. O único mediador entre a humanidade e seres humanos. E isso não se inaugurou no Novo Testamento. Isso é um princípio espiritual desde a eternidade. Não é à toa, o próprio livro de João, no versículo 2, capítulo 1, diz isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, olha isso, falando sobre Jesus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então entenda o que é o anjo do Senhor hoje. O anjo do Senhor é Cristo Jesus agindo na humanidade. E isso prova que Jesus é Deus. Porque desde a criação dos tempos, Jesus age, protege, guarda e media todos os seres humanos. Desde o Jardim do Éden até hoje. Que doideira, hein? Ó, eu sei que esse assunto é meio complexo e meio difícil, eu sei. Mais difícil ainda é explicar esse assunto complexo num videozinho rápido aqui nas redes sociais. Não dá pra se aprofundar muito. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu criei o Manual Bíblico de Salomão, que nada mais é do que um material completo sobre cada livro da Bíblia. Inclusive, se você gosta desse assunto sobre seres espirituais, eu tô dando totalmente de graça pra quem adquirir o Manual Bíblico de Salomão, um módulo onde eu explico sobre anjos, demônios e seres espirituais. E dentro desse módulo eu falo com mais profundidade sobre tudo isso, beleza? Pra você adquirir, o link tá na bio. Agora presta atenção, existem várias opiniões sobre esse assunto, eu respeito as opiniões, inclusive comenta aqui embaixo se você não acredita comigo ou se você acredita. Eu quero ver a discussão aqui nos comentários sobre esse assunto, é bem legal. Mas o mais importante desse vídeo aqui é você entender que Jesus Cristo não surgiu no Novo Testamento. Jesus está presente com Deus desde a eternidade. Deus estava com Jesus quando Deus criou cada molécula, cada átomo, tudo no universo. E não só coisas materiais, mas como os anjos, tudo. Cristo estava presente a cada momento, porque ele não é criação de Deus, ele é Deus. Existe hoje, infelizmente, um movimento muito forte para transformar Jesus Cristo num ativistazinho político, num pensador contemporâneo, num carinha legal. Ah, pelo amor de Deus. Jesus é o Deus vivo nessa terra, que veio para morrer pelos pecados de todo aquele que crê. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Porque nele
nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para ele. Jesus é o alfa e o ômega.